Glória a Deus. Você pode aplaudir com mais força ao Senhor? Quando nós ouvimos um testemunho como esse, duas coisas nós precisamos fazer e não podemos deixar de fazer. A primeira, de verdade, é dar glórias a Deus, a Cristo Jesus e a ação do poderoso Espírito Santo dele. A segunda é nos alegrarmos demais, mas demais, na nossa cura, nas pessoas que Deus utilizou, bem como seus processos, porque todos eles foram presentes de Deus para que pudéssemos alcançar a liberdade em Cristo Jesus e a capacidade de edificar a vida de outras pessoas através da coragem de declararmos e nos expormos publicamente, não diante do que vivemos, do que nos dominou, daquilo que dominamos, mas da graça libertadora de Jesus, que foi capaz de fazer toda essa obra que nós acabamos de ouvir agora. Então, diante de um testemunho, sempre se alegre, mas se alegre na certeza de que Jesus Cristo está sendo conduzido através desse testemunho, para que você também viva na área em que você necessita e precisa, também a graça e o poder dele para te curar e para te restaurar. Até para ouvirmos um testemunho, nós precisamos nos lembrar dos princípios que devemos adotar, para que não passe só de uma história contada e uma história bonita que nós acabamos de assistir, mas que verdadeiramente se torne um canal para que a presença, o poder, a pessoa de Jesus nos alcance, porque Jesus continua sendo o mesmo, amém? Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Ele é o mesmo. Seja muito bem-vindo ao ciclo do Celebrando a Restauração 2021 presencial. Nós ficamos mais de um ano sem nos reunirmos às quintas-feiras. Graças a Deus que pela bondade e direção do Pai, apesar de todos os momentos desafiadores que cada um de nós enfrentamos até aqui, até este momento, o Senhor, por sua bondade, por seu grande amor, nos conduziu em graça, misericórdia, amor, superação e frutificação. Nós não ficamos escondidos e amuados diante dos desafios que nos apresentaram nesse período, mas nós podemos refletir e testemunhar daquilo que recebemos para aqueles que participaram dos ciclos anteriores, para aqueles que são discípulos de Jesus, para aqueles que são de outra família na fé. Nós tivemos a oportunidade, estamos tendo, mesmo diante de dores, de perdas, de desafios, de deixarmos fluir através da nossa vida aquilo que de melhor recebemos da parte do Senhor. E que alegria poder retornar a esse tempo, me reunir novamente com você, estarmos juntos caminhando nesse ciclo do Celebrando a Restauração de 2021. Estamos vivos, estamos fechando esse dia e somos gratos, porque se estamos vivos, eu tenho repetido isso em todos os lugares que o Senhor tem me dado voz para glorificar o nome dEle. Se estamos vivos, isso não tem a ver com sermos melhores do que ninguém, mas se estamos vivos, chegamos até este lugar, nessa atmosfera, com essa decisão, neste dia, no início desta noite, é porque não somos filhos prediletos em detrimento das outras pessoas que existem do mundo e partiram dessa terra. Se estamos vivos, é porque o Senhor tem propósitos e promessas a serem reveladas na minha vida e através da minha vida. Ter esse pensamento, essa certeza e essa convicção me leva a valorizar cada vez mais, cada minuto, cada encontro, cada dia, cada oportunidade. Me leva a valorizar e aprender um pouco mais sobre os processos que eu tenho enfrentado na minha jornada, o que eu tenho feito com aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. A nossa família compartilhou isso nas duas celebrações do domingo pela manhã aqui, a IB Supere, pela manhã e à noite, que o Senhor tem nos confiado mais um tempo oportuno para revelarmos seu amor, sua graça em testemunho vivo,
de que este mundo ele não está fora de controle. Existe um Senhor governando este mundo. Mesmo que por alguns momentos ainda estejam acontecendo coisas pela vontade permissiva do Pai e não pela vontade soberana do Pai, Ele continua conduzindo a história. E o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória também algo muito crucial que aconteceu no início dessa pandemia, quando eu fui questionado por alguém se Deus nos ama tanto assim, se Ele é o nosso Pai, por que Ele está nos permitindo passar por esse processo tão desafiador? Por que tantas pessoas boas morreram e partiram? Por que eu estou vivendo esse momento de dor? Por que eu estou vivendo esse momento tão sofrido? Por quê? Eu não tive uma resposta humana para dar para essa pessoa, mas o Espírito Santo soprou em meus ouvidos com um sussurro, que eu senti uma paz incomparável, onde Ele revelou o seguinte: Deus está permitindo que passemos por esses processos, porque Ele já providenciou toda a cura e até o vencer a morte. Então não existe nada que possa nos arrancar do seu amor e da sua mão. O Senhor permite que passemos por esses processos, como este que estamos vivendo agora, porque Ele já providenciou todas as soluções, até para a morte, até para a saudade que fica para aqueles que partiram, até para as dores que enfrentamos, porque muitas pessoas estão sofrendo pelas dores causadas pela pandemia, pelo que o vírus gerou na nossa sociedade. Mas muitas pessoas já estavam em decadência e sofrendo por outros motivos, que não eram a perda de um ente querido por causa do Covid, ou por ter um querido, agora amigo ou parente, internado ou entubado no hospital, ou pelo medo constante de contrair esse vírus e não saber o que vai acontecer consigo mesmo. Por que o Senhor ainda permite que a morte governe por um momento, que o medo governe por um momento, que a injustiça governe por um momento? Porque Ele já venceu todas essas coisas em Cristo Jesus. E o que nós vamos lembrar nesse novo ciclo de 2021, apesar de ser novo, são as mesmas coisas: que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Ele já venceu, que toda a solução da nossa vida está nele. O ciclo do Celebrando a Restauração é sobre cuidado, é sobre pastoreio, é sobre acolhimento, é sobre preparação, é sobre envio. O Celebrando a Restauração não tem poder para mudar a vida de ninguém. O Celebrando a Restauração não tem poder para curar ninguém. Este ambiente não tem poder para curar ninguém. Mas o nome que nós elevamos, a quem nós nos submetemos diante de todos os processos da vida, tem se revelado em testemunho vivo que Ele está presente, atuante, responsível sobre a vida daqueles que confiam, se rendem, entregam e permanecem confiantes nele, de verdade. Isso tem sido revelado sobre a minha vida, sobre a sua, sobre você que está participando talvez pela quinta, pela quarta, pela terceira, pela 11ª vez, pela 12ª, porque já faz 12 anos que nós nos reunimos nesse ciclo de 2021 e tem pessoas que participaram por todos, porque entenderam que esse é um ambiente para as pessoas que estão ouvindo o convite de Jesus, que foi feito em Mateus 11:28, quando Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Tomem sobre vós, disse Jesus, o meu jugo, e venham aprender de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E venham aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração, e aí então vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O ambiente e a atmosfera do Celebrando a Restauração é um ambiente de atmosfera de amor, porque não podemos esperar nada mais, nada menos de filhos e filhas que decidem
voltar para a presença do Pai, estar na presença do Pai, confiantes de que só nele há cura, salvação e restauração. Nada mais, nada menos do que amor, acolhimento, honra, filiação e celebração. Está com ego? Filho, pode tirar um pouquinho. Não há o que se esperar de diferente na postura que enfrentamos diante dos desafios e os processos que enfrentamos, quando decidimos derramar tudo e nos expormos na presença de Jesus, mas também na presença dos nossos irmãos. Então, o ciclo e a pastoral do Celebrando a Restauração, o 30 Semanas e a Quinta da Restauração, e eu já vou explicar para você isso, tem a ver com o ambiente de exposição para a pessoa certa, pelos motivos certos, porque nós cansamos de viver como fakes. Esse não é um ambiente para aprendermos como implantarmos na nossa igreja um curso, um ambiente que atrai pessoas, mas uma pastoral que leva Jesus como centro da nossa cura, da nossa restauração, de onde flui o poder dos céus pela graça dele, nos conduzindo ao conhecimento e reconhecimento, conhecimento das coisas que nos prendem, nos sabotam, sentimentos, maus hábitos, pecados, originários por escolhas que fizemos, por coisas que permitimos que pessoas fizessem conosco, com coisas que não pudemos nos defender quando não tínhamos a capacidade de nos defender, por questões doentias, maus hábitos e pecados que nos seduziram pelo tempo que vivíamos afastados do Senhor, e também pelas escolhas ruins que adotamos em seguirmos a religiosidade, ao invés de centrarmos a nossa vida de maneira cristocêntrica no Cristo, o Senhor da vida. Não importa quais sejam as forças que estiveram operando na minha vida e através da minha vida que prejudicaram o meu relacionamento com Deus como Pai, comigo mesmo como ser humano e com as pessoas que me cercavam. O que importa neste tempo de verdade é conhecermos que essas coisas existem e reconhecermos que o Senhor é a cura para todas elas. A sua palavra é viva e é eficaz. E é a sua palavra que nós vamos compartilhar neste ambiente, nesse ciclo. É a sua pessoa que nós vamos exaltar neste ambiente, neste ciclo e nos encontros online e na celebração presencial. É o seu poder que nós vamos enfatizar, porque ele continua ministrando o seu poder para as pessoas que nele confiam e a ele se entregam de verdade com fé. São nas suas promessas que nós vamos focar a nossa existência. E são nos seus propósitos que nós vamos edificar os nossos dias. Mas com tudo isso, nós precisamos estar atento aos processos que ele está permitindo ou que ele está autorizando e realizando sobre as nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então eu quero convidar você a não estar somente nesta quinta, mas eu quero convidar você a estar em todas as quintas enquanto Deus permitir. Porque nós vamos trilhar uma caminhada, uma jornada de um dia de cada vez, identificando a ação do Senhor nos processos, identificando o poder dele, as oportunidades nos processos, identificando as formas que ele vai utilizar, as pessoas, as situações, as circunstâncias, a abundância, a escassez, as dores para me conduzir do ponto de dor, de escravidão, do ponto de sofrimento, de religiosidade, de angústia, a presença dele, a libertação e a estabilização completa do meu ser como filho amado de Deus em Jesus Cristo. Então eu quero convidar você para estar conosco, você que vai assistir essa mensagem depois, a estar fazendo a sua inscrição se você não fez. Os nossos encontros dos grupos, eles acontecerão online. Então você pode se inscrever pelo nosso site www.igrejasupere.com.br, através do Instagram da igreja, Igreja Batista Supere, do Facebook ou ao final da celebração lá no nosso balcão de informações. Mas você que não faz parte do ciclo, já fez, você está convidado para estar nas celebrações, porque esta celebração não é só para quem faz o ciclo do Celebrando 2021. São para as pessoas também que desejam receber as orientações dos céus, mesmo que na celebração presencial,
pois esta celebração tem como nome Quinta da Restauração, pois o propósito é unirmos essa celebração aos princípios e valores e na pessoa de Jesus e compartilharmos também através dos nossos grupos. Você que ainda não adquiriu o livro para o seu ciclo desse ano, você pode adquirir ali atrás também, mas se você já tem do ano passado, você pode reutilizá-lo, porque nós estaremos utilizando a mesma literatura. Então vamos lá, vamos estar conectados nessa pastoral, na Quinta da Restauração, do Celebrando a Restauração, para compartilharmos acolhimento, para compartilharmos cuidado, para recebermos a preparação dos céus e para sermos enviados. Para quê? Para uma nova vida. Porque Jesus tem poder para nos dar uma nova vida. Ele tem poder para nos salvar, mas Ele também disse que veio trazer vida e vida em abundância. Então nós vamos meditar e compartilhar sobre processos, passando pelos processos. Enquanto o Senhor ministrava essa palavra ao meu coração, Ele me deu uma frase, e isso tem muito a ver comigo, que eu vou compartilhar com você. Tem a ver com princípios e valores que foram importantes no processo, identificar e conhecer processos, me submeter à voz de Deus nos processos. Essa ministração é um testemunho das coisas que aconteceram comigo, das coisas que o Espírito Santo de Deus revelou a mim, como servo dele, como filho dele, como alguém que saiu da condição pura e simples de pecador para assumir uma identidade de filho, de discípulo, de um pastor que busca ter um coração segundo o coração de Deus, de um filho que busca ser um filho que tem um coração segundo o coração de Jesus Cristo, de um marido, de um pastor, de um cidadão comum, de um vizinho, de um amigo. Então, nesse bate-papo nosso de hoje, que nós vamos utilizar como base Jesus Cristo e a palavra de Deus, que ao ouvir isso, você não ache que eu estou fora desse processo, fora das coisas que nós vamos compartilhar, porque isso aqui tem a ver com a minha vida, tem a ver com a minha história, tem a ver com o meu casamento, tem a ver com os 26 anos que eu convivo com a mesma mulher, tem a ver com os meus filhos, tem a ver com os 13 anos de liderança nessa família extraordinária, chamada Ibessuperi. Tem a ver com o ministério de servo de Jesus que eu decidi ter no relacionamento com o povo de Deus, com os amados pastores e pastoras que convivem comigo e que me ajudam no meu crescimento. Tem a ver com a conexão de entender que dias maus vêm para todas as pessoas, mas até dos dias maus, do nosso passado, do nosso presente e no futuro, nós podemos ter aprendizado, expectativas boas, porque Jesus Cristo nos liberta e nos revela o que precisamos fazer com o nosso passado, o que podemos fazer no nosso presente, como podemos agora edificar uma nova vida, mas também o que podemos aguardar do nosso futuro. Então o que eu vou compartilhar com você tem a ver com a minha vida e tem a ver com as ações que eu cultivo no meu coração diante da minha passagem por processos que não acabam, que só vão acabar quando eu fechar os meus olhos e me encontrar com o meu Senhor Jesus Cristo. A frase é a seguinte: antes de cada sonho conquistado, existem processos para serem passados. Antes de cada sonho conquistado, existem processos para serem passados, processos a serem superados, processos para serem terminados. Nós vamos usar como base a história de José. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 37, nós não leremos todos os versículos e todo o capítulo, mas você que não conhece a história de José, do Egito, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que é novo decidido, você que está entrando numa igreja pela primeira vez, você que vai ouvir essa mensagem pela primeira vez, pegue a sua Bíblia, abra em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, e lá você vai procurar o número do capítulo, que é o número maior, e o número é o 37, e eu gostaria que você lesse a história de José, muito conhecida, mas eu espero trazer algumas coisas novas dos céus, sobre as coisas que Deus falou comigo, e sobre as coisas que Ele deseja revelar para você, passando pelos processos. Gênesis 37, diz assim a palavra do Senhor, o início da vida de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos,
ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama dos seus irmãos. Versículo 3, ora, Israel, que é Jacó, pois Deus tinha mudado o nome dele. Quando você vê Israel, o nome Israel significa Jacó. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram José e não conseguiam falar com José amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou esse sonho aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Versículo 6, ouçam o sonho que tive, disse José aos seus irmãos. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e os seus feixes se curvaram diante do meu feixe, contava José aos seus irmãos. Seus irmãos disseram a José, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e os 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando também foi contar ao pai e aos seus irmãos este sonho, o pai lhe repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e a sua mãe e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até eles. Sim, senhor, respondeu José. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu, e quando se aproximava de Siquém, um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, o que é que você está procurando, menino? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, e os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos, e o encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, eles planejaram matar José. Disseram uns aos outros, lá vem aquele sonhador, diziam eles. E agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos a partir desse momento. Quando Rúben ouviu isso, irmão de José, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhes tire a vida. E acrescentou, não derramem o sangue dele. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá, um dos irmãos, então disse, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e é do nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram em fazer isso com ele. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora?
Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue, na túnica de José, e mandaram para o pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho José. Ele, Jacó, reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem devorou ele. José ficou despedaçado com a notícia. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Passando pelos processos. O conceito de processo tem a ver com uma metodologia, uma maneira, um modo, um meio, um processamento, um sistema pela qual nós passamos. Esses processos, às vezes, eles acontecem de maneira contínua e prolongada, expressando continuidade de acontecimentos e realizações em determinadas atividades da nossa vida. Processos têm a ver com maneiras de fazer, ou maneiras pelas quais nos submetemos sobre coisas que acontecem sobre nós. O que nós acabamos de ver agora é a história de um sonhador, de um adolescente que aprendeu a reconhecer os sonhos de Deus de maneira muito cedo. Era José, tinha 17 anos. José, segundo o texto, ele era o 11º filho de seu pai Jacó. Ele tinha 11 irmãos, e seu irmão mais novo, de 11 irmãos, não é algo muito fácil para a sobrevivência do irmão mais velho. Talvez por isso Jacó tinha um apreço e um cuidado muito especial. Naquela época era permitido um homem, segundo as leis de Deus, possuir mais de uma esposa. Então, José era filho de uma mulher que era mais amada pelo seu pai, que era a sua amada esposa naquele período e naquele tempo. E os filhos que eram das outras esposas sentiam ciúme pelo tratamento que o pai tinha com José, pelo fato de amar de maneira mais especial a sua amada mãe, a sua esposa. E naquele momento ali, nós percebemos alguns comportamentos muito infantis, talvez comportamentos alimentados pelo seu pai Jacó, como vimos aqui, que se apresentavam no dia a dia de José. O texto revela aqui que José ele era um cara mimado, que José ele era um X9, enviado pelo seu pai para ver como os irmãos trabalhavam, onde estavam, para tomar conta da vida dos seus irmãos e irem falar com o seu pai. Nesse contexto, eu quero convidar você a, comigo, verificar alguns processos que Deus utilizou e alguns processos que Deus permitiu e alguns processos que algumas pessoas criaram para com a existência da vida de José e como o comportamento de José em adoração e rendição a Deus levou José do ponto A ao ponto B, de um menino mimado a governador e a pessoa sendo a segunda governante do império da época que dominava, que poderia ser considerado hoje os Estados Unidos, o Egito. Como a passagem de José por esses processos, em alguns casos foram propósitos de Deus, ao nosso ver, em outros casos aconteceram pela permissibilidade de Deus, mas que em todos eles José não poderia desperdiçar a sua vida, o seu chamado, o seu sonho, aquilo que Deus estava revelando a ele que ele poderia viver e conquistar, mesmo diante de tantos desafios e de tantas ações contrárias sobre a sua vida. Bom, como acontecem esses processos? Como eu acabei de falar para você, eu acredito que alguns processos acontecem pela própria ação de Deus Pai. Mas outros processos eu acredito que não. Eu acredito que outros processos, eles não acontecem pela vontade soberana do Pai. Mas o Pai, por saber consertar as ações perversas dos seres humanos, às vezes permite
que alguns processos sejam construídos, edificados, trilhados por outras pessoas contra a sua vida, contra a minha vida, contra a vida de José, e o Senhor aproveita essas situações, guardando e protegendo a nossa existência, para nos levar à maturidade e ao crescimento. Ficou claro isso para você? Levante a mão se você entendeu, senão eu vou repetir. Eu acredito que algumas situações e circunstâncias acontecem sim, porque Deus ele deseja que aconteça. Vai ter que acontecer. Não é um desejo onde Deus se exclui do sofrimento que está ocorrendo na humanidade, ok? Por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia. Deus não está na pandemia. Deus ele não está na morte das pessoas. Mas por algum motivo que nós ainda não compreendemos, Deus está permitindo que passemos por esses processos de dor, de insegurança, estando ainda nós em vida. E outros processos Ele permitiu para que algumas pessoas partissem. Deus deixa de ser amoroso, está no controle das coisas, na permissibilidade de que elas aconteçam? De maneira nenhuma. Então existem processos que o próprio Deus Pai usa, existem processos que o Pai permite, e existem processos que o Pai, Ele mesmo cria para cumprir um propósito eterno de restauração, de cura, de revelação de sonhos sobre a vida da humanidade. Mas nós não conseguimos identificar, às vezes, de onde vêm esses processos. Nós não conseguimos identificar, nós só podemos imaginar como acontecem os processos de Deus, como acontece quando são os processos do Pai. Bom, nós podemos olhar para os princípios bíblicos e para os exemplos bíblicos, como acabamos de ver agora com a vida de José, e nos perguntarmos, sim, por que Deus permitiu que José passasse por isso tão novo? Por que o Senhor permitiu que eu passasse pelas coisas que eu passei na minha infância? Por que o Senhor permite que eu passe pelas situações e pelos processos que eu estou passando agora? Bom, a palavra de Deus em Deuteronômio 29, ela diz o seguinte: o conhecimento, os conhecimentos ocultos pertencem ao nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta lei. Neste momento aqui, o povo estava sendo preparado e conduzido por Moisés para, uma vez saindo da escravidão do Egito, para possuir a terra prometida e entrar na terra prometida. Deus estava conduzindo o povo para a terra prometida. Deus se revelava a esse povo. Deus se fazia presente a esse povo. Deus revelava a sua provisão e o seu cuidado. Mas Deus também revelava os seus propósitos de crescimento e amadurecimento. A resposta que nós temos da palavra de Deus de alguns processos que nós não identificamos, se eles vieram propriamente de Deus, se foi vontade de Deus, se foi permissibilidade de Deus, ou se Deus usou esses processos para me fortalecer, elas são reveladas, elas são descobertas somente nos processos. E às vezes nem no processo nessa terra, nós só descobriremos quando estivermos eternamente com Ele. Mas o texto revela algo importante. O texto revela que existem coisas ocultas que nós não temos respostas, mas que nós precisamos nos concentrar no saber que essas coisas e esses processos geram. Deuteronômio 29 diz isso. Quando é afirmado por Josué, o saber revelado, entretanto, pertence a nós, o saber revelado por Deus, o conhecimento do que Deus quis que nós tivéssemos conhecimento, pertence a nós e devem ser passados para os nossos filhos para sempre. Mas com que propósito? Com o propósito que fiquemos com a nossa vida paralisada nos processos, buscando as respostas? Não. Ele diz, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta lei. Aqui Deus já dá uma sinalização de que nos processos nós devemos focar a nossa vida, a nossa existência, a nossa identidade naquilo que Ele disse logo nele, nas palavras dele, porque as palavras dele são seguras. A nossa convicção é uma diante desse fato, diante desses processos, dessas coisas, dessas rotinas que acontecem, dessas coisas que vêm sobre nós, que são chamadas processos. Nós não podemos abrir mão de uma convicção, que está lá em Filipenses 1,6. O apóstolo Paulo nos relembra: estou plenamente convicto
de que aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Eu não tenho todas as respostas, porque coisas aconteceram comigo, porque eu fiz coisas com pessoas, porque eu vivi as perdas que eu vivi, porque eu vivi as frustrações de coisas que foram injustas sobre a minha vida, sobre a minha existência. Eu não sei, mas diante de todos esses processos de erros, de acertos, de abandono, onde eu fui vítima, onde eu fui o autor da dor, onde eu fui um personagem, eu não posso ser escravo das coisas que acontecem no processo. Eu posso escolher estar firmado em Cristo Jesus e entender que aquele que começou a boa obra continua agindo com graça, misericórdia para restaurar, para salvar, para edificar, para me revelar durante toda a jornada e todo o processo o propósito da minha existência, o propósito da minha dor, o propósito do que eu fiz, o propósito do que eu não fiz, as coisas que eu fiz porque eu estava afastado dele, e poder nele reverter todas as coisas para a glória do seu nome, para que eu tenha um relacionamento saudável com Deus, para que eu tenha um relacionamento saudável curado comigo mesmo, e para que eu tenha um relacionamento saudável e curado com as outras pessoas. A visão do 30 semanas, a visão da palavra de Deus, que é a visão do 30 semanas, a visão do celebrando a restauração, que tem 30 semanas, tem a ver com a proposta de que nós fomos chamados da orfandade, da desconfiança, da falta de entrega nos processos de Deus, para sermos libertos do medo, da rejeição, e sermos pessoas restauradas e enviadas para um relacionamento novo com Deus como Pai, com nós mesmos, a partir das coisas que enfrentamos e sofremos no passado, das coisas que estamos podendo escolher no presente e também daquelas que podemos aguardar do futuro. Nós podemos ser enviados para relacionamentos saudáveis com Deus, com nós mesmos e com as outras pessoas. Diante disso, nós entendemos que Deus ele tem uma missão na terra, e nós podemos entender que nós somos o alvo dessa missão de amor e graça. Nós somos alvos de um Deus que revelou Jesus para nos trazer esperança, nos possibilitando um real encontro com Ele através do seu Filho Jesus, e termos uma vida plena através dele. Então a pergunta que nós poderíamos fazer também é: por que Deus usa e permite que esses processos aconteçam conosco? Uma outra pergunta que nós poderíamos fazer é: como passar por esses processos sem sermos reprovados? Como passarmos por essas circunstâncias, e quando eu falo processos, eu substitui o nome, mas por essas circunstâncias, sem ser reprovado, sem ser abatido? A exemplo da história de José, nós poderíamos usar qualquer outra história. Eu gostaria que você usasse a sua história, porque eu me reconectei com a minha história. Qual foram os movimentos de Deus que eu disse sim, que me conduziram a passar por processos onde eu não fui reprovado, onde eu não fui abatido, onde eu não fiquei paralisado na minha dor, na minha culpa, no meu mau hábito, na falta de esperança, na palavra que lançaram sobre a minha vida e passou a ser uma verdade, um parâmetro que dirigiu a minha prática ou a minha ausência de práticas que eu deveria ter? Bom, nós vamos tentar caminhar nesse sentido. Bom, a primeira coisa que eu entendo, e eu gostaria que você anotasse aí: por que Deus usa e permite processos, e como passar por eles sem sermos reprovados? Bom, Deus permite que passemos por todo tipo de processo, ou é propósito também que nós passemos por alguns processos, ou Ele usa alguns processos de ações que pessoas utilizaram, construíram, edificaram, fizeram sobre nós. Por quê? Primeiro, porque nós precisamos amadurecer para não desfalecermos na jornada da vida. Porque nós precisamos amadurecer para não desfalecermos na jornada da vida. Antes de Deus abençoar os nossos sonhos, as nossas conquistas, antes dele nos projetar, antes dele trazer uma cura completa, é necessário que haja preparo. É necessário que haja amadurecimento na nossa vida. Primeiro, para que a gente não entenda a permissibilidade dos processos sobre a nossa vida como uma ação maldosa e perversa de Deus ou omissa de Deus. Parece ser incoerente, mas para mim faz toda a coerência.
Deus permite que no primeiro momento, diante de processos, a gente até ache que Ele não é Pai, que Ele não se importa conosco, que Ele não está interessado na nossa cura, que Ele não age em nosso favor. Ele permite que a gente se relacione com esse pensamento, passe por esse processo de angústia, de dúvida, de rebeldia, de orfandade. O que é orfandade? Não reconhecer, não confiar e não se entregar a Deus de verdade como Pai. Pode deixar o tópico, filho, que o pessoal anota. Não vai tirando não, vai deixando que eles vão anotando, a gente vai passando. Ele permite para que a gente se encontre com a nossa própria incapacidade e também que com sanidade um pouquinho, a gente chegue à conclusão que realmente Deuteronômio 29:29 é uma verdade. Eu sou um ser limitado, querendo conceituar Deus e colocá-lo na parede, colocando em xeque a sua direção no mundo, diante de toda a humanidade, achando que eu sou o último pacote da bolacha, ou eu sou o último bolacha do pacote. Troquei tudo. Ele permite que a gente se perca, se deprecie, se lamente nos nossos questionamentos, para que a gente chegue à conclusão que isso não leva a nada. Você já conheceu alguma pessoa que viveu a vida toda questionando Deus, mas no momento de morte, a coisa que ele mais professou foi Deus? Lembra quando eu falei para você que isso aqui é a minha história? Então, eu lembrei do meu pai, quando eu estava construindo esse bate-papo com você. O meu pai foi uma pessoa que questionava Deus, espraguejava, não queria saber, falava que é coisa tudo de homem, invenção humana. Várias vezes ele declarou com a sua boca que ele acreditava era no diabo mesmo, porque se Deus existisse, e eu vi Deus revelando toda a graça, todo o amor, mas permitindo que ele continuasse a se perder nos seus próprios pensamentos, arrogâncias e prepotência. Sabe o que aconteceu há 2 anos atrás? A igreja sabe, né? 3 anos atrás. Meu pai faleceu de câncer aos 65 anos de idade, muito novo. Um câncer tratável. Os médicos me chamaram e falaram: poxa, Alex, é uma pena que seu pai tão novo, um câncer tratado, e a gente não tem mais o que fazer, só aliviar a dor dele, para que ele não parta com dor. Mas antes, eu e a minha esposa conseguimos, com meus filhos, chegar no leito e ver o meu pai com oxigênio, sem poder respirar, com o pulmão tomado pelo câncer. Sabe qual foi a primeira coisa que meu pai fez? Eu beijei, ele beijou os seus netos e ele disse: ah, meu filho, Deus vai me dar força para eu sair daqui. Eu sei que Ele tem poder e Ele é bom. E quando sair daqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é: eu vou lá na sua casa. Meu pai nunca veio na minha casa. Meu pai morava em Minas. Meu pai não veio no meu casamento. Meu pai nunca veio visitar os netos. Se nós quiséssemos ver, nós tínhamos que ir lá. Sabe qual foi a primeira coisa que ele falou quando estava no leito? Eu acredito na bondade de Deus, e quando Ele me tirar daqui, eu vou passear com a sua mãe. Nós vamos curtir muito a vida. Mas não deu tempo. Ele passou muito tempo sem reconhecer que os processos de Deus são para que nós venhamos a reconhecer que Ele é Pai, Ele é soberano, e que nós poderíamos viver como filhos. Mas no último momento da sua vida, o que sobrou, graças ao bom Pai, foi fôlego nos seus pulmões para dizer: eu acredito que Jesus é Senhor e Salvador, Ele venceu a morte e eu quero me entregar a Ele. Então eu acredito piamente que precisamos amadurecer, e por isso Deus permite que passemos por esses processos da dúvida e do questionamento. Mas não viva nele por muito tempo, porque nós precisamos amadurecer para não desfalecermos em nossa própria ignorância. Antes de entregar sonhos, antes de entregar a sua cura, a minha cura, as conquistas, aquilo que nós tanto desejamos, é necessário preparo, purificação e molde, para alcançarmos o nosso potencial, ou o potencial que Deus tem para nós. José, ele teve a visão de Deus aos 17 anos de idade, mas ele teve uma visão de Deus antes de ter maturidade, capacidade, comprometimento e influência para alcançar, para desfrutar, para concluir e para compartilhar aquele sonho que Deus tinha entregado para ele. O que José faz quando ele recebe o sonho de Deus?
ele vai contar para os seus irmãos. E ele vai contar exatamente como um adolescente que sabe que seus irmãos o maltratam, e também como um adolescente caguete que fica contando a vida dos irmãos mais velhos para o pai, com certeza caçoando e dizendo: por acaso eu não vou governar sobre vocês, eu não sou melhor do que vocês, até porque papai não revela que eu sou o queridinho dele, por isso essa túnica todos os dias revela para vocês que eu sou o preferido dele. Acredito que Deus permitiu que José passasse por aqueles processos, porque Deus tinha uma visão de cura, de restauração, de governo, de conquistas para ele, mas ele precisava amadurecer. Deus poupou a nossa vida até esse momento, até este dia, até essa noite, até esse ciclo, porque Ele deseja ver o nosso amadurecimento, porque Ele deseja amplificar a nossa influência, aumentar a nossa capacidade, nos aproximar mais dEle em santidade. Ele deseja nos purificar. Ele sabe o valor que temos nas mãos dEle e a potência que nos tornamos quando nos submetemos ao processo dEle. A pergunta nessa noite é: qual sonho você tem? Você chegou aqui com qual sonho? Com qual desafio de vida? Você reconhece que Deus quer e tem o melhor para você? Levante a mão se você reconhece isso. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no domingo pela manhã, onde eu antecipei um pouquinho esse nosso bate-papo. Você reconhece que Deus vai usar processos para que essas coisas aconteçam? Levante a mão. A pergunta a ser definida, respondida agora é: você está disposto a aceitar os processos que o Pai vai colocar diante de você? Vai permitir que você passe? Ou aqueles que as pessoas vão maquinar contra você, e você mesmo assim vai continuar escolhendo permanecer nos processos de Deus? Eu não vou pedir você para levantar a mão, porque é o ponto mais desafiador da história. É entender que mesmo quando os processos que acontecem na nossa vida não foram Deus que os criaram, mas Deus está utilizando para os seus propósitos, Ele permite. Ou até aqueles que foram perversos e maldosos contra nós, mas Deus está trabalhando para transformar aquilo que trazia desonra, dor, escravidão, em um testemunho lindo para a glória dEle, como nós ouvimos aqui o da Renata. Olha, uma segunda coisa importante: por que Deus usa e permite processos? Bom, eu entendo que nós temos necessidade de sermos mais fortes e corajosos. Nós precisamos ser mais fortes e corajosos. Esse é um dos motivos que Deus revelou ao meu coração, porque Ele permite que a gente passe por tantos processos desafiadores. Porque a vida é uma caixinha de surpresa. Como a gente sempre fala, morar no Rio de Janeiro não é para amadores. Viver no mundo como ele está não é para amadores. Viver a fé cristã diante de um mundo que nega a Deus, que nega a Cristo, que nega enxergar o seu amor e a sua graça, e principalmente no meio cristão, no meio dos discípulos, não é para qualquer um. Diante de toda a turbulência dos processos, as atrocidades que eles trazem, os desafios que os processos trazem, como é desafiador estar focado, continuando a dar glória e crendo em Deus. Por isso eu acredito que Deus permite que a gente passe por essas situações, porque vai chegar alguns momentos que a nossa força vai acabar. Eu vou continuar usando o processo da minha família. Meu irmão, que faleceu com câncer aos 45 anos, logo depois do meu pai, viveu com a mesma postura. No final eu vi meu irmão definhando. O câncer levou meu irmão a ficar com pele e osso. Eu lembro o último dia que eu levei meu irmão para o INCA, saí da igreja aqui correndo, porque ele estava passando mal. Fui levá-lo para o INCA, naquele momento o Espírito Santo de Deus falou: é a última vez que você vê seu irmão, em pele e osso. Mas antes disso acontecer, eu sentei com ele na cama e falei: mano, eu queria realizar assim algo que aliviasse a dor da sua alma. Processo desafiador. Você perdeu um irmão com 45 anos de câncer. É desafiador por dois motivos. Primeiro, por ele ser seu irmão. O segundo é pela idade. Cheio de sonhos e projetos. Mas eu precisava sentar com ele na cama e perguntar como ele estava nesse processo. Quando eu sento e pergunto a ele: o que você gostaria de fazer, mano?
Eu achei que ele ia falar: gostaria de ir à praia, eu estava vendo uma casa para alugar porque ele gostava de praia para levá-lo e tal, coisas assim. Que ele não era de muita convivência comigo, porque ele gostava de outras coisas. Eu sendo pastor, ele sabia dos meus princípios e valores, ele sabia que eu não gostava de ver ele sofrendo as escolhas que ele estava fazendo, então ele se afastava. E a doença nos aproximou demais, porque ele só tinha a mim, nós cuidávamos dele aqui. Pastor Marcelo me ajudou muito, Nildo e tantas outras pessoas aqui da igreja, além da Valéria, sua esposa, que passou com ele os últimos 3 anos da sua vida. E para minha surpresa, eu achei que ele ia falar que queria comer alguma coisa que não poderia. Sabe o que ele responde? Eu quero ir para a igreja, mano. Eu quero ir para a igreja. Qual igreja você quer ir? Eu quero ir para a sua igreja. Você é meu pastor. Você sempre foi o meu pastor. E eu nunca tive a oportunidade de falar isso para você. Você é uma referência para mim. Eu queria ser muito parecido com você. Eu queria ter a capacidade de fazer as escolhas que você teve. Falei: opa, então é agora. O processo da dor pode se tornar a revelação da glória poderosa de Deus. Nós podemos viver tudo isso que você desejou e você vai se tornar tudo isso. Você recebe Cristo como seu Senhor e Salvador de verdade? Eu já recebi. Eu só não entendo uma coisa, mano, ele me respondeu. Assim, de boa, irmão, de boa. Eu só não sei por que papai ainda não me levou. Quando ele falou papai, eu comecei a chorar. Que ele poderia falar: eu não sei por que Deus não me levou, eu não sei por que o Senhor não me levou. Mas ele respondeu: eu só não sei, mano, por que papai ainda não me levou. Naquele momento eu abracei meu irmão e orei ali por ele. E foi uma oração tão especial, apesar de saber que ele estava partindo, apesar de saber que o câncer o consumia, ele estava pleno, tranquilo e em paz. E foi exatamente assim que ele partiu. O processo para ele foi um processo onde ele teve que ser forte. O processo que eu enfrentei, de reconhecer que eu não perdi aquilo que eu não posso ter, mas Deus tomou para si, para a eternidade, alguém que se decidiu ao lado dele, mesmo nos últimos momentos, me levou a ser a pessoa mais forte, uma pessoa mais destemida, a tomar decisões que eu estava adiando e procrastinando na minha existência. Josué 1:9, não foi a ordem do Senhor para nós? Que é a mesma ordem que ele deu para Josué após a morte de Moisés? Ora, diz Josué 1:9, não te ordenei eu, disse o Senhor, ser forte e corajoso, não temas, e não te apavores em meio aos processos, acréscimo meu, porquanto o Senhor, o teu Deus, estará contigo, por onde andares, eu acrescento, o Senhor teu Deus estará conosco, por todos os processos que nós enfrentamos e enfrentaremos. É muito bom ter essa confiança em Deus. Não tem a ver com força, não tem a ver com ser alguém mais santificado, tem a ver com ser que decidiu, na sua limitação humana, na sua carência e necessidade humana, confiar plenamente em Deus. José teve que passar por esses processos que eu e você passamos. José teve que passar pelo processo das injustiças da sua família, dos descasos da sua família, tanto os descasos dos excessos que os pais deram, quanto os processos da escassez que isso gerou no relacionamento de correção e da maneira com as quais os irmãos mais velhos o tratavam. José teve que passar pelas injustiças dos homens. Se você for continuar lendo a história de José, você vai ver que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, que ele se tornou um escravo na casa de uma pessoa muito importante. José também teve que passar pelos processos das injustiças, dos propósitos, da maquiagem de homens perversos que praticaram injustiça sobre ele. José foi preso, José foi condenado pela mulher de Potifar por ter decidido ser leal a Deus e leal ao seu senhor, quando a mulher do seu senhor decidiu agarrá-lo, deitar-se e ter relações sexuais com ele, e ele disse não para ela. Isso ela interpretava, porque ela não tinha capacidade naquele momento, a mulher de Potifar, de entender que José não estava dizendo não para ela, José estava dizendo sim para Deus. E é só assim que a gente vence os processos, os pecados, as injustiças da vida.
Não é dizendo não para o pecado, é dizendo sim para Deus. Não é lutando contra o pecado, é me aproximando de Deus. Não é lutando contra o meu passado, é entregando as coisas que eu não posso mudar para Deus, e no presente corrigindo a minha vida, me aproximando de Deus para ser liberto da culpa, para ser liberto dos maus hábitos, das coisas que me prendiam, nesse processo em que eu não posso voltar, não tenho máquina do tempo, e aprendo a me dar e a me relacionar com o meu passado. José, ele também teve que passar pelos propósitos de Deus, porque era tempo de amadurecer, era tempo de se tornar mais forte, porque a vida, ela é desafiadora. E nós podemos ver que era propósito de Deus, porque lá no final, quando está no trono, José tem um encontro com seus familiares, e eu já estou trazendo spoiler para você da história. Ele diante dos seus irmãos, os irmãos não o conheciam quando se encontraram com ele, quando ele já governava o Egito e uma grande fome assolou o mundo, a sua família foi lá no Egito procurar comida, porque José recebeu sonhos, foi tirado da prisão, passou pelos processos, e por todos os processos que ele passava, ele conseguia permanecer mais forte, mais destemido, mais maduro, não mudando as circunstâncias, porque ele continuava preso, ele continuava sendo injustiçado, mas ele permanecia firme nos propósitos e na confiança em Deus. Então ele tirava e subtraía o melhor dos processos, para que ele pudesse passar pelos processos, não como alguém estagnado, parado, derrotado, deixando a vida me levar, a vida leva eu. Porque passar pelos processos não tem a ver com uma atitude inerte, uma atitude imóvel, uma atitude sem ação, mas tem a ver com a atitude de subtrair o melhor daquele processo em Deus, sem abrir mão da confiança de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo, não importa o que eu esteja enfrentando, não importa qual processo esteja sendo apresentado para mim. Não está diretamente no texto dizendo isso, mas eu vejo de maneira clara. José foi dado como morto. Você já foi tratado assim por alguém? Ou está se sentindo assim agora? O que significava isso? José teve que passar por um processo de ser considerado alguém inexistente, colocado de lado. E Deus permitiu para trabalhar a prepotência e o orgulho que existia naquele adolescente. Josué recebeu um sonho que as pessoas se curvariam diante dele, ele era a evidência. Deus permitiu que ele ficasse na inexistência, colocado de lado, um escravo esquecido pelo padeiro, esquecido pelo amigo e braço direito do rei, negligenciado pelos irmãos, considerado como morto. José teve que passar pelo processo de ser considerado escravo, isto é, ele existiu, mas serviu e trabalhou sem projeção, sem fama, na obscuridade, vendido como escravo aos 17 anos, mas só foi colocado diante do faraó, em liderança, e cumprindo-se o sonho que teve aos 30. Ele precisava ser trabalhado no coração. E a história de José revela que ele entendeu esse processo. Foram 13 anos de processos, de preparação para a conquista do sonho, para a realização do sonho, para que aquilo se concretizasse. Como é que você está nos processos da vida? Nos processos de Deus, nos processos dos homens. Você deseja conquistar a sua cura? Você deseja conquistar a sua libertação do pecado? Você deseja a concretização de um sonho? Você deseja se libertar dos maus hábitos, da culpa que assola a sua existência e a sua vida? Você deseja avançar de verdade nos propósitos de Deus? Você deseja ser honrado? Você deseja viver o melhor tempo no seu ministério, no pastoreio? Você deseja ser alguém mais influente no reino de Deus? É necessário passar por todos os processos. Bom, por que Deus usa e permite que a gente passe por esses processos? Quarto, porque são nos momentos agudos, angustiantes da vida, que os que estava reprimido no coração se revela.
Vou repetir para você e vai ser projetado. Eu acredito nisso. Por que que Deus usa e permite esses processos? Porque são nos momentos agudos, angustiantes da vida, que o que estava reprimido no coração se revela diante de nós e se revela diante dos homens. Esses são os momentos que José passou, como nós passamos: injustiça, rejeição, calúnias, desonras, esquecimentos, sentimento de abandono, ineficácia, fraqueza diante das repetições das mesmas emoções, sentimentos e ações destrutivas. Porque as injustiças, diante delas, a pergunta a ser feita é: o que fica no nosso coração? Diante da rejeição familiar, diante das familiares, da escassez familiar, do cuidado, do carinho do pai, como nós vimos no testemunho de superação da Renata nos processos em Cristo Jesus, diante da rejeição familiar, diante de não termos o que gostaríamos, o que fica no coração? Diante das calúnias que são geradas contra nós, diante das questões mal resolvidas, o que fica no coração? Diante do esquecimento, da desonra, da não valorização, diante de situações, circunstâncias, processos, palavras, ministérios, da ingratidão, diante da ingratidão, de não sermos reconhecidos pelo bem que fizemos diante dos outros, o que fica no coração? Qual era o segredo revelado por Deus? Aí você lembra de Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas, elas foram reveladas para nós, para os nossos filhos, para que pudéssemos permanecer na lei de Deus e passarmos por todos os processos sem sermos reprovados. Olha o que diz aí o segredo de José, Gênesis 39:9, a parte B. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu Senhor e pecar contra Deus? Essa foi a palavra de José, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, quando ele passou por um processo e por um teste de injustiça, de sedução. Ele já era escravo mesmo, ele já poderia chegar à conclusão: Deus me abandonou mesmo nesse processo, eu vou me deitar com a esposa de Potifar mesmo, que ela é bonitona, ela deve ser maravilhosa, não é? Eu não vou falar assim que ela pode ser gostosa não, porque ficaram escandalizados da última vez, mas na tradução da linguagem de hoje, pode ser que José tenha falado: é mesmo, senhora, a senhora é gostosa pra caramba, mas a senhora não é minha, e a senhora não entende que eu não estou dizendo não para a senhora, eu estou dizendo sim para Deus. Olha aí, sendo assim, ele respondeu: como poderia eu, senhora, ele está falando com ela, cometer algo tão perverso para com o meu Senhor, ele fala do patrão, e pecar contra o meu Deus? No processo, José não perdeu a sua identidade de servo e filho do Senhor. Quantas vezes nos processos da jornada até aqui, você perdeu a sua identidade de chamado, de pastor, de líder, de servo, e tudo isso em consequência porque você perdeu de vista que você foi criado para ser um filho e uma filha de Deus, um discípulo de Jesus de verdade. Porque o sentimento destrutivo, as emoções destrutivas tomaram lugar e você deixou que elas repousassem em seu coração, ao invés de rejeitá-las. José, ele passa por esse processo com maestria. Parece que ele começa a entender que os sonhos de Deus não podem ser frustrados, a não ser por nós mesmos, quando nós nos rendemos ao que os processos geraram em nós, e não quando vivemos a nossa verdadeira identidade em Deus, por Deus, para Deus, como verdadeiros filhos e pais, diante dos processos que nos apresentam. O Senhor quer nos levar às conquistas que Ele planejou para nós. Então vamos lá. Para passar pelos processos e não sermos reprovados, agora eu quero te dar as decisões que eu tomei na minha vida, e eu espero que você tome também, para passar pelos processos e não sermos reprovados. Primeiro, receba o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Receba o direcionamento do Espírito Santo de Deus.
Essa é a maneira de passar pelos processos e não sermos reprovados, destruídos, abatidos, de não pararmos onde os processos tentaram nos parar, nos afligir onde os processos tentaram nos afligir. Sim, Jesus falou que Ele subiria ao Pai, mas Ele deixaria o doce Espírito Santo dEle, e o Espírito Santo dEle está aqui. Enquanto nós compartilhamos, aqui eu compartilho a minha história com você, os princípios que Deus me ensinou, Ele está trazendo à sua memória e o seu coração flashes, situações em que você identificou, que você foi reprovado, que você venceu, que você deve consertar, que você deve abandonar, que você deve se ofertar, que você deve amadurecer, no que você precisa ser mais corajoso em Jesus. Ele que trouxe a memória para você essas coisas. Não foi poder de persuasão não, porque neste ambiente, neste lugar, onde o nome de Jesus é levantado, nós reconhecemos que o único que tem poder para curar, restaurar, salvar, reconstruir, edificar, é o Senhor Jesus. E Ele disse: eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, e Ele vai revelar coisas extraordinárias para você. Olha o que diz o texto de João 14, 26. Vamos ler todos juntos? Você pode me ajudar? Vamos lá. Mas o advogado... Então não tenha medo de ouvir os sussurros de Deus na sua mente e no seu coração, e de obedecer a direção que Ele vai sinalizar para você diante dos processos. Cada um aqui, todos nós estamos vivendo processos. Não deixe de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu não sei o tom da voz do Espírito Santo de Deus, mas eu sei claramente quando Ele sussurra no meu ouvido e na minha mente. É inigualável. Porque eu sei que é Ele, porque sempre me conduz à palavra de Deus, às promessas e propósitos de Deus. Me conduz à vida que eu tanto desejo, de verdade, que Deus revelou para mim, e não a vida que a minha carne deseja, que a minha orfandade deseja, que a minha carência deseja, que a emoção destrutiva deseja. Não, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Quando é que o Espírito Santo fala e está dando direção? E eu sei identificar, porque Ele me conduz a Jesus. Ele me conduz à Sagrada Escritura, me lembrando o que Jesus fez, como Jesus passou pelos processos. Nós poderíamos trazer à memória os processos que Jesus enfrentou. Então, continue recebendo o direcionamento do Espírito Santo nessa jornada. Segundo, para passar pelos processos e não ser reprovado, não importa o que você esteja passando, qual o nível do processo, nunca se esqueça: Deus te ama. Deus te ama. Deus te amou no passado, Deus te ama no presente, Deus te amou no futuro, Deus vai continuar até te amando se você decidir rejeitá-lo e escolher o inferno. Porque o amor de Deus não está condicionado ao que eu e você vamos fazer por Ele ou para Ele. O amor de Deus está condicionado em que em Jesus Cristo Ele decidiu continuar amando a sua criação. Você não vai ser amado por Deus pela decisão que você vai tomar. Você já é amado por Deus, e essa certeza te leva a continuar ouvindo a voz dEle e honrando Ele diante dos processos mais catastróficos da vida que você esteja enfrentando, ou os processos de maior bem-estar que você esteja enfrentando. Porque o processo de bem-estar, de conquista, de riqueza, de bonança, ele pode ser muito mais tentador para nos afastarmos de Deus e abandonarmos Ele do que propriamente a escassez. A abundância pode nos afastar de Deus quando a abundância não está na pessoa de Jesus. A abundância nos recursos, a abundância no prazer físico e emocional, a abundância de achar que eu estou plenamente satisfeito sem Jesus, que eu não preciso de uma comunidade, que eu não preciso de amigos, que eu não preciso de ninguém. Logo eu chego à conclusão também que eu não preciso de Deus. É assim que começa o processo. Eu não preciso do meu pai e da minha mãe, eu não preciso dos meus irmãos,
eu não preciso da minha igreja, eu não preciso dos meus pastores e líderes, eu não preciso daquele amigo que me aproxima de Jesus e me conduziu a Cristo, eu não preciso de ninguém. É o processo para dizer também, já está vivendo, eu também não preciso de Deus. Eu não preciso de um pai celestial. Eu já tenho um pai biológico, para que eu vou ter um pai celestial? Jesus revelou paternidade celestial, paternidade espiritual a Bíblia também revelou, e paternidade biológica. Como é que está o seu processo de reconhecimento das paternidades? Paternidade celestial é quando eu reconheço Deus como meu pai, porque Jesus revelou. Nós abrimos essa celebração cantando: Pai nosso dos céus, santo é o seu nome. O que foi isso? Isso foi uma reprodução da palavra de Jesus, porque na sua primeira pregação, o que ele ensinou? Quando vocês orarem, vocês não vão orar de outra maneira que não seja Pai nosso que está nos céus. Jesus revolucionou a maneira de relacionamento, ele elevou o nosso relacionamento com Deus. Ele disse: agora vocês vão passar a viver como verdadeiros filhos, e na oração, quando vocês acessarem a presença do Pai, vocês vão dizer Pai nosso. Mas talvez eu não consiga reconhecer a paternidade celestial, porque a paternidade biológica não foi legal. Foi de escassez, foi de ausência até na abundância de receber carinho, amor, atenção e provisão, mas não receber correção como Jacó fez com José. O meu relacionamento interrompido com meu pai biológico, mal resolvido, pela inexistência do nome dele na minha certidão, por ele nunca ter ligado ou não ter me dado aquilo que realmente eu precisava, ou pela partida, sei lá, dele precoce, porque ele foi muito bom, e eu culpo Deus pela partida dele, essa coisa mal resolvida me leva a ter um relacionamento mal resolvido com Deus. Aí eu olho para Deus como excelentíssimo, supremo Senhor dos céus, excelso, poderoso e glorioso. Ele é tudo isso? Ele é tudo isso. Mas ele é ainda mais o que Jesus falou que a gente tem que ter como conceito dele. Ele é Pai. Pai nosso que estás nos céus. Não importa o que você esteja passando, Deus te ama. Romanos 5,8, o apóstolo Paulo nos lembra isso. Porém, Deus prova o seu amor por nós, ou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda estávamos no pecado. Preste atenção, tem gente que está esperando no processo da vida uma revelação de amor de Deus maior do que essa. Não existe manifestação de amor maior do que Deus entregar o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. A palavra de Deus vai dizer ainda que eu e você poderíamos até morrer pelo nosso filho. Um pai poderia morrer pelo seu filho, uma mãe pelo seu filho, mas só Jesus poderia morrer pelas pessoas que eu e você conceituamos a partir de nós mesmos como as pessoas mais indignas dessa terra. Só ele poderia morrer pelo Fernandinho Beiramar, só ele poderia morrer por Hitler, só ele poderia morrer pelos uma parcela dos nossos políticos, só ele poderia morrer pela parcela das pessoas religiosas que o negam. Só ele poderia morrer e morrer por amor, decidir amar essas pessoas mesmo que a rejeitam, a desonram e militam contra o seu reino, o seu projeto de cura e restauração e salvação e eternidade. Só ele poderia morrer, só ele poderia de verdade amar. Então não importa por qual processo você esteja passando, por favor, não deixe que a mentira de que Deus não ama você chegue no seu coração. Ele te ama. Terceiro, para passar pelos processos e não sermos reprovados, abatidos e destruídos, seja responsável com você mesmo. Seja responsável, comprometido com você mesmo. Seja responsável e comprometido com a sua cura, com aquilo que você deseja. Você não pode viver de maneira coerente aquilo que você está buscando. Você está buscando cura? Você sabe que cura é só em Jesus. Você está buscando uma nova vida? Então é só em Jesus. Nós temos aqui um conceito que, se você não participou, você vai começar a aprender, que é o conceito de insanidade. O que é insanidade? Anote aí.
é você militar e agir de maneira contrária ao que vai te levar ao que você deseja. Ficou complicado, eu vou explicar de maneira diferente. O que é insanidade? Vamos lá, gente. Quem lembra aí? O que é insanidade? Fazer as mesmas coisas que eu fazia e esperar resultado diferente. O Senhor Jesus me trouxe à memória, o Espírito Santo, de uma conversa que eu tive com uma pessoa muito querida e amada. Se converteu a Cristo e continuava com um namoro e com uma prática de se relacionar com as pessoas equivocada e destrutiva. Eu perguntei: o que você deseja? Ah, pastor, eu desejo uma família, eu desejo um marido que me ame, eu desejo de verdade um homem comprometido e tal, tal. E você acha que você agindo dessa maneira, entregando o seu corpo, sua intimidade para Ele, se relacionando da mesma maneira que você se relaciona, sem colocar novos princípios e valores, não tem a ver só com carne isso tem a ver com espiritualidade, você acha que você vai colher resultados diferentes? Você acha que você continuar mantendo e cultivando a sua dor, o seu pecado, sem se expor num ambiente seguro, para as pessoas certas, no ambiente certo, com o propósito certo, você vai viver algo diferente nas suas emoções, na sua família, no seu casamento, na sua liderança, no seu trabalho, no relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com os seus filhos. Você acha mesmo que você vai ser capaz? É como se eu esperasse que algo acontecesse do nada. É acreditar que, seja na teoria do Big Bang ou da criação, a do Big Bang aconteceu uma explosão, mas como é que ela aconteceu? Quem foi que apertou o botão para a explosão acontecer? Você pode acreditar na teoria do Big Bang, beleza, quem apertou o botão para a explosão acontecer? Tem um início, tem um propósito e tem um fim. Não é de maneira em que Deus deixou os sinais no mundo do seu amor, mas não só do seu amor, Ele deixou os sinais da assinatura da sua criação. Tudo só encontra resposta e propósito em Deus. E a ciência já reconhece um Criador por trás de todas as coisas. Eles só não conseguem chamá-lo de Pai ainda. Então seja responsável pela nova vida que você busca, pelo novo sonho, pela cura. Mude o caminho, mude as amizades. Talvez seja necessário de você se afastar de algumas pessoas por um tempo, para depois você se aproximar delas como um discípulo de Jesus, de verdade, para apresentá-las o amor e a nova vida também. Talvez seja a hora de você mudar sua agenda telefônica, os contatos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Talvez seja a hora de você tirar o seu nome lá daqueles sites de relacionamento. Talvez esteja na hora de você ter um relacionamento mais justo e profundo com Jesus, para que você tenha cura. Porque enquanto você tentar buscar cura no novo relacionamento, a sua doença só vai ser compartilhada através de relacionamentos com outras pessoas. A sua necessidade, a sua escassez, a sua falta, o seu excesso, ele só vai ser compartilhado com outra pessoa. E aí nós teremos a tendência de matar as outras pessoas, porque a culpa sempre vai ser do outro. Então seja responsável com você mesmo. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos convida a vivermos esse princípio. 1 Coríntios 15, 33, 34 diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Talvez seja a hora de você se aproximar de gente que vai te levar ao crescimento nos processos. Talvez seja a hora. Quarto, acredite que a sua identidade não é o seu pecado. Pecado é só o apelido. Acredite que a sua identidade não é o seu pecado. A sua identidade não é a sua dor. A sua identidade não é o seu passado. Você não é a sua dor, você não é o seu passado, você não é o seu pecado. Essas coisas são só apelidos. Você já conversou com alguém que tem uma dor no ombro? Ela diz assim: rapaz, essa minha dor no ombro, essa minha dor de cabeça, essa minha ira, Deus não te fez com isso não. Não estou dizendo que a gente não trate doenças no médico, não é isso. Eu estou dizendo que como a gente toma como posse, como nossa, questões relacionadas ao processo, e essas coisas começam a dirigir a nossa vida e a gente nem percebe. A gente até tem o hábito de justificar e dizer: mas todo mundo faz, não tem nada a ver. Sim,
Todo mundo faz. Só que você ainda não entendeu que você é único, que você é única. Que a sua forma, Deus te criou e jogou fora, não existe outro igual a você. A maior prova disso é a sua identidade. Ninguém vai ter as suas digitais no mundo inteiro. Os que vão nascer, os que morreram, os que estão nascendo hoje, não terão a mesma identidade que a sua. Por isso que nós temos um documento de identidade, que é a maior prova na biologia, na fisiologia humana, para revelar que a nossa identidade não é o nosso pecado. Pecado é apelido. Nós somos aquilo que Deus revela na sua palavra que somos. Palavra de Deus em Gálatas 3, 26 e 27. O apóstolo Paulo também nos relembra os princípios da palavra de Deus que vão nos dar força para passarmos sem sermos derrotados nos processos. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. O que significa isso? Fé é decidir acreditar na pessoa certa. O que Deus falou na sua palavra que Jesus é, eu acredito. Então nós nos tornamos filhos quando decidirmos depositar a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não é fé na vida, não é fé na força, não é fé no passado, não é fé no futuro, não é fé no presente, é fé em Jesus Cristo. Ele é a nossa cura, Ele é a nossa salvação, Ele é o que nos ama, Ele é o que se importa conosco, acima de todas as pessoas que nos amam. Todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. De Cristo se revestiram. O meu amor é tão grande que a minha fé me leva a buscar ser parecido com Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que quando o pecado é minha identidade, que não é a minha identidade, mas é o apelido, eu me deformo. Eu visto uma roupa ou um conceito que eu não sou. Você já viu quando algumas pessoas querem se referir às outras? Ah, você conhece fulano de tal? Conheço. Quem? Aquele gordinho. Você conhece fulana de tal? Conheço. Quem é aquela? Aquela que namora com todo mundo. Você já viu que as pessoas utilizam o pecado, o mau hábito, para te identificar e você acaba acreditando? Quem é o pastor Alex? Ah, o pastor Alex é aquele cara irado. Não me conhece. Não me viu irado ainda. Não me viu irado. Quem é o Diego? O Diego é aquele jovem lá marrento. Eles querem fazer do pecado, da distorção revelada em Deus, a minha e a sua identidade. Mas o que Jesus fala sobre você? Você não é aquilo que você está lutando contra. Pare de lutar contra aquilo que você estava se tornando pelo conceito, pelos maus hábitos, pelo passado e pela mazela, e se oferte e se expõe a Jesus. Diga: Senhor, eu não aceito ser isso, eu não quero mais ser isso. Eu já fui muitas coisas e levei a minha esposa ao sofrimento no início do nosso relacionamento. Eu descobri em Jesus que não era para eu ser mais isso. Eu descobri no início do meu ministério pastoral que eu estava sendo muita coisa que eu não deveria ser. Falei: não, Deus falou que eu deveria ser um pastor servo, um pastor diante dele, e é isso que eu vou buscar. Porque a minha identidade em Cristo me liberta de mim mesmo. Eu preciso entender que Jesus me liberta de mim mesmo, da minha humanidade decaída também. Ele me liberta do pecado, Ele me liberta do inferno, Ele me liberta das artimanhas de Satanás, mas quando eu permaneço nele. E o que o apóstolo Paulo nos lembra é: todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, Ele traz à memória a nossa ação representativa pelo batismo, que nós morremos no batismo para a nossa velha natureza e para o mundo, e ressurgimos das águas para uma nova vida em Cristo Jesus. E ele conclui dizendo: vos revestiram de Cristo. Todos os dias desse ciclo, traga à sua memória que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, para ser parecido com Jesus. Conheça Jesus através das Sagradas Escrituras e veja que Deus te criou e me criou para ser parecido com Ele. Você admira Jesus? Levante a mão.
Você gostaria de verdade ser parecido com Jesus? Levante a mão, levante as duas, para você fazer um exercício nessa cadeira de plástico aí dura. Cara, Deus te criou e me criou, tendo como referência que Ele seja o primogênito de toda a criação. Ele criou para que Jesus fosse a representatividade, do Filho mais velho, Senhor, Salvador e amigo, para que eu e você sejamos parecidos com Ele. Uau! Ele é o seu foco, Ele é a sua meta, Ele é o meu foco, Ele é a minha meta. Você mulher, você homem, você amigo que está aqui. Quinto e penúltimo, você precisa reativar a sua unidade na família espiritual. Você quer vencer os processos sem morrer, sem se frustrar, sem começar de novo, às vezes até pior do que você começou a sua caminhada em direção a Cristo? Você tem que se reconectar a uma família espiritual. Você tem que se comprometer, você tem que viver a vida comunitária, você tem que compartilhar nas suas redes sociais. Por que compartilhar nas redes sociais, pastor? Que você vai afastar um monte de gente que não deveria estar ali, que agora vão até te chamar de Bíblia. Eu sou amarradão quando me chamam de Bíblia, me amarro, porque é interessante que algumas pessoas têm conceito de cristão de burro, de feião. Pô, eu não sou bonitão não, mas eu não sou ruim não. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu também não sou tão ruim assim no conhecimento bíblico não. Eu tenho minha barriguinha aqui, mas eu não sou também tão barrigudo assim não, para achar que todo pastor é barrigudo. As pessoas chegam assim: quem é o pastor da igreja? Não, o pastor da igreja é ele. Não, eu quero falar com o pastor presidente. Aí de vez em quando eu brinco e falo assim: aquele caraquinha lá, ó, pastor Marcelo, fala com ele. Porque existe um conceito, um biotipo de como você deve ser na comunidade da fé. Na comunidade da fé você também é único, que completa aquele único que Deus colocou naquele ambiente, naquele lugar. Você não é o maior nem menor, você não é o melhor nem o pior, você é um membro do corpo que completa o corpo e que Jesus é o cabeça. Tiago 5,16 diz que reativar a nossa unidade na família espiritual é gerar senso de pertencimento, mas também gerar cura. Gerar comprometimento de ajuda, de oração uns pelos outros. E não é só as pessoas orando por você, é você já começar a orar pelas pessoas. Não chegue na igreja como um pidão achando que você não tem nada para dar. É os uns aos outros de Deus. Tem pessoas que chegam e só querem receber, por isso que o processo é sempre de escassez e de falta, nunca tem nada para dar, só testemunho de derrota, continua lutando pelo mesmo pecado de 10 anos atrás, do ano passado, do ano retrasado, os maus hábitos. Você vai conversar, são os mesmos problemas emocionais, são os mesmos questionamentos contra as pessoas, contra a família, contra o pai, contra a mãe, contra o irmão. Você não superou isso ainda não? As coisas elementares da fé ainda fica discutindo questão de batismo. Hebreus fala que a gente já tem que estar no nível mais alto. E mais alto não é maior do que os outros, nem melhor do que os outros. Mais alto significa mais perto do Pai. Quando eu fico elevado, ou fui elevado, não é para ser maior, nem melhor do que os outros, é para estar mais perto de Deus. Aí eu me torno melhor para os outros, construindo, edificando um ambiente melhor. Tiago 5,16 diz: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. E a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Tiago 5,16. E sexto e último, lembre-se sempre, sempre haverá uma nova chance em Jesus. Quero chamar o Ministério de Adoração para estar aqui à frente. Lembre-se sempre haverá uma nova chance em Jesus. Para você não ser abatido, derrotado, destruído nos processos. Se você está vivo hoje, Jesus está falando com você desde o momento que você acordou. Então a chance, a possibilidade. João 6,37, a palavra de Deus diz: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu o excluirei. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o excluirei. Nesse percurso dessa nova caminhada, e eu digo nova caminhada porque
Essa nova caminhada não é construída de um dia a mais na semana, mas de uma nova decisão, de uma nova postura, onde eu vou procurar atmosferas que representam e que manifestam a presença de Jesus, para viver a nova realidade de vida que eu desejo. Eu vou me comprometer numa postura de novas atitudes de dependência, de entrega total a Jesus, de confiança, disposição. Identificar que os processos, verdadeiramente, eles não são fáceis, eles são desafiadores. Mas mais importante é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Porque aquele que está em mim, independentemente do processo ao qual esteja passando, eu permaneço nele, e ele disse que quando eu permanecesse nele, Jesus permaneceria em mim, e se as palavras de Jesus permanecessem em mim e eu nele, eu produziria muito fruto para a glória de Deus. Então que seja assim sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus dias, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre tudo que você vai viver, diante de todos os processos que você vai enfrentar. Que seja um tempo de frutificação como nunca antes. Agarre, proteja, aperfeiçoe, nutra a sua nova identidade em Cristo Jesus e multiplique-a a partir de hoje, a começar por ontem e diante do que virá, todos os dias desse ano de 2021. Amém? Posso orar com você e por você? Você quer se colocar de pé? Você pode fazer isso? Depois da oração nós estaremos dispensando em paz para os nossos lares, para as nossas casas, trabalhos. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pela manifestação da Tua santa palavra, obrigado pela manifestação do Seu poder. Ele não veio em forma de redemoinhos, Ele não veio estremecendo o chão ou o teto, mas Ele veio quebrando as estruturas destrutivas da nossa mente e do nosso coração, que militavam contra as Tuas verdades, contra a pessoa de Jesus e contra a nova vida, a nossa restauração e cura nele. Esse poder nos trouxe a consciência, a verdade que é Jesus e as verdades que Ele carregou em Suas ações e carrega em Suas promessas, e nós as recebemos como recebemos Ele, como a solução para as nossas vidas, como nosso Senhor e Salvador, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como nosso amigo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o Filho amado de Deus e um irmão amado nosso. Todas essas verdades nos levaram à verdade de que essa identidade em Jesus, ela foi revelada em nós, filhos amados do Pai. Por isso te agradecemos, porque o Seu poder hoje atingiu nossa alma e nosso espírito. A Tua palavra, que é poderosa, nos recolocou no caminho, nos realinhou a pessoa, nos realinhou os sonhos em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos cultivar e levar para todos os dias desse ano de 2021, independentemente de todos os processos que estamos passando. Leva-nos em paz, Jesus, guardados e protegidos pelas Tuas poderosas mãos. Nos conduz a uma noite de paz, de frutificação, de alegria, de vida abundante em Ti. Nos conduz em conquistas amanhã, nos conduz em conquistas espirituais, para o alimento do nosso próprio espírito, para a bênção e frutificação através da vida que temos na vida de outras pessoas. Pois nós oramos agradecidos, muito agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.